Imagine um cenário onde a China, conhecida como a fábrica do mundo, enfrenta uma crise sem precedentes em seu setor de eletrônicos. Empresas globais estão migrando suas operações para outros países, buscando alternativas mais econômicas e menos arriscadas. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, o aumento dos custos de mão de obra e as consequências da pandemia de 2019 estão transformando o panorama da produção mundial. Vamos explorar como essa crise está redefinindo a manufatura global e o impacto que isso terá em empresas, economias e consumidores. No dia 2 de abril de 2025, a China, outrora o centro global de produção eletrônica, enfrentou um colapso devastador. Em apenas 4 semanas, as sanções dos Estados Unidos paralisaram a produção, transformando cidades industriais prósperas em desertos de fábricas fechadas e vilarejos abandonados. Bilhões foram perdidos, milhares deslocados e cidades inteiras esvaziadas. Tudo começou com um único movimento audacioso, um discurso do presidente Trump. Mas como um discurso levou ao colapso do império eletrônico da China? Como as sanções causaram o fechamento de cidades industriais quase da noite para o dia? E o que isso significa para o futuro da tecnologia e eletrônicos globais? Para entender como o império eletrônico da China começou a desmoronar este mês, precisamos voltar ao dia 2 de abril, o dia em que tudo começou, o Dia da Liberação, o evento catalisador. O dia 2 de abril de 2025 começou como qualquer outro, mas, ao anoitecer, a paisagem econômica mundial havia mudado irreversivelmente. O presidente Donald Trump, diante da bandeira americana em uma cerimônia transmitida ao vivo, fez uma declaração que reverberaria pelo globo. Ele lançou a ofensiva econômica mais agressiva da história moderna. A economia dos Estados Unidos precisava de um impulso, e Trump acabara de preparar o terreno para uma das mudanças mais drásticas de sua presidência. O anúncio foi uma tarifa geral de 10% sobre todas as importações, eficaz imediatamente, com uma tarifa adicional de 34% direcionada especificamente aos bens chineses. Não foi apenas uma punição leve, foi um ataque econômico em grande escala direcionado à China, a gigante mundial da manufatura. O que se seguiu imediatamente depois foi ainda mais chocante. Dentro de horas, as tarifas estavam programadas para escalar, com alguns bens chineses enfrentando até 145% nas semanas seguintes. O setor global de tecnologia, já em alerta após uma série de tensões comerciais, encontrou-se de repente enfrentando uma tempestade de incertezas. O impacto foi sentido instantaneamente. Assim que as tarifas foram anunciadas, os mercados globais entraram em queda livre. Investidores se apressaram para avaliar os danos, mas ficou claro que o ataque à economia da China não era apenas um pequeno inconveniente. Era uma crise em grande escala. O mercado de ações chinês, especialmente no setor de tecnologia, começou a sangrar. Dentro de 48 horas do anúncio das tarifas, o valor da indústria eletrônica da China despencou em um espantoso valor de 220 bilhões de dólares. Ações de tecnologia na China sofreram o maior impacto. Empresas como Huawei, Xiaomi e Lenovo, gigantes no mercado global, viram seus preços de ações caírem mais de 20%, quase da noite para o dia. Um sentimento de pânico se instalou à medida que analistas de mercado se apressavam para avaliar os efeitos de longo prazo. A pergunta era se isso era apenas uma queda de curto prazo ou se os Estados Unidos haviam desferido o golpe fatal na dominância da China na manufatura global de tecnologia. Fábricas e fabricantes em toda a China, especialmente no vasto centro tecnológico de Shenzhen, começaram a sentir as consequências imediatas. As repercussões foram rápidas e brutais. Na enorme fábrica de iPhones da Foxconn, uma das maiores instalações de montagem de Apple do mundo, a produção parou abruptamente. Dentro de uma semana, a Foxconn relatou uma queda impressionante de 60% no volume de envios. Contratos dos Estados Unidos
que antes pareciam o sustento das fábricas chinesas, agora estavam congelados devido às novas tarifas. Em Shenzhen, o epicentro da indústria tecnológica da China, os efeitos foram ainda mais dramáticos. O mercado eletrônico de Huaqiangbei, o maior do mundo, viu uma queda de 80% no fluxo de pedestres. Vendedores que antes prosperavam no movimentado mercado, agora lutavam para manter suas portas abertas. "Nunca vi nada parecido", disse um vendedor veterano de 20 anos de Huaqiangbei. "Os clientes simplesmente pararam de vir. Pedidos que costumavam chegar aos montes secaram em toda a província." O pânico se espalhou. A mídia local relatou que empresas estavam se apressando para garantir os materiais necessários para atender a demanda encolhida. Alguns proprietários de fábricas temiam que logo teriam que demitir milhares de trabalhadores que não tinham para onde ir. O impacto foi especialmente severo para fábricas menores que dependiam fortemente de pedidos dos Estados Unidos. Uma pequena fornecedora independente de peças em Dongguan, uma cidade conhecida por sua pesada manufatura, relatou que não havia recebido novos pedidos de clientes dos Estados Unidos desde 2 de abril. "Mandei 80% da minha força de trabalho para casa", disse o Sr. J, o proprietário. "Não temos nada para oferecer a eles agora. Sem os pedidos dos Estados Unidos, não conseguimos acompanhar." A verdade se instalou rapidamente. O império eletrônico da China, há muito considerado a espinha dorsal da manufatura global, estava desmoronando. As novas tarifas impostas foram um golpe corporal que a indústria manufatureira da China não conseguiu absorver da noite para o dia. Pedidos dos Estados Unidos foram congelados de repente. Contratos foram suspensos e cadeias de suprimentos foram deixadas em frangalhos. As promessas de apoio do governo soaram ocas à medida que as empresas de tecnologia da China lutavam para reavaliar suas estratégias de sobrevivência. Fabricantes que enfrentavam quedas impressionantes nos pedidos começaram a se preparar para o pior. A Apple, a Samsung e outras empresas dos Estados Unidos, que dependiam fortemente das fábricas chinesas para suas cadeias de suprimentos, ficaram em uma situação de incerteza. Pedidos com fábricas chinesas foram adiados indefinidamente ou cancelados. Ao mesmo tempo, lojas e restaurantes locais perto das fábricas começaram a relatar quedas acentuadas nos negócios. O efeito dominó não atingiu apenas as fábricas, derrubou comunidades inteiras que antes dependiam do boom tecnológico para seu sustento. Mas os choques das tarifas não pararam por aí. Apenas alguns dias depois de o presidente Trump anunciar as tarifas, a China, sob a liderança do presidente Xi Jinping, respondeu com medidas de retaliação devastadoras. A economia dos Estados Unidos havia sido atingida por um golpe direto, e a China estava prestes a entregar um golpe que afetaria não apenas as empresas americanas, mas também se feriria no processo. A primeira medida foi uma tarifa de 84% sobre todas as importações dos Estados Unidos. A mensagem era clara: a China não ficaria parada e aceitaria a ofensiva dos Estados Unidos sem lutar. Mas isso não foi tudo. Em um movimento inesperado, a China escalou ainda mais ao impor proibições de exportação de metais de terras raras. Esses materiais, como lítio, cobalto e neodímio, são cruciais para a produção de semicondutores e microchips. Esses metais eram a espinha dorsal da indústria global de tecnologia. Sem eles, a produção de tecnologias de ponta, como smartphones, computadores e hardware militar de alto nível, pararia. Em retaliação, o governo chinês deixou claro que, se os Estados Unidos quisessem enfrentar a China, sentiriam toda a força do contra-ataque. As ondas de choque dessa medida percorreram os mercados globais. Investidores, já abalados pelas tarifas iniciais dos Estados Unidos, começaram a entrar em pânico à medida que a retaliação da China se desenrolava. Os preços das ações em todo o mundo despencaram à medida que o medo se espalhava como fogo selvagem. A proibição de exportação de metais de terras raras, em particular, causou frenesi entre as empresas de tecnologia e fabricantes.
Por meses, essas empresas dependeram da dominância da China na produção desses materiais para alimentar suas cadeias de suprimentos. E agora, essa linha de vida havia sido cortada com a proibição desses recursos críticos. A produção rapidamente chegou a um impasse. O motor da máquina de manufatura da China, antes zumbindo de atividade, agora estava assustadoramente silencioso. Em Shenzhen, um dos maiores centros tecnológicos da China, fábricas que antes produziam de tudo, desde placas de circuito a eletrônicos de consumo, começaram a fechar. Trabalhadores que antes cumpriam longas horas de trabalho, de repente se encontraram com pouco para fazer. As linhas de montagem ficaram quietas. O zumbido das máquinas foi substituído por um silêncio perturbador. Pedidos que antes inundavam por semanas, de repente cessaram. O motor econômico que impulsionou a China por décadas estava engasgando até parar, e os trabalhadores que dependiam dele para seu sustento foram deixados para se perguntar o que viria a seguir. Para empresas estrangeiras de tecnologia como Apple, Google e Microsoft, a resposta da China foi nada menos que catastrófica. Sem acesso aos materiais de terras raras que eram cruciais para sua produção de chips, muitas dessas empresas se viram diante do colapso da cadeia de suprimentos. À medida que a semana avançava, os danos da retaliação da China começaram a aumentar. Para as empresas que dependiam desses materiais, o dano foi imediato e severo. A proibição de exportação de metais de terras raras rapidamente levou a uma série de fechamentos de fábricas. Mas as repercussões não pararam por aí. Cadeias de suprimentos, já à beira do colapso devido à rodada anterior de tarifas, começaram a desmoronar. Sem acesso a componentes críticos e sem perspectivas imediatas de resolver o impasse comercial, as empresas começaram a entrar em pânico. À medida que as fábricas diminuíam a velocidade, milhares de trabalhadores foram demitidos. Não foram apenas as empresas de tecnologia que sentiram a pressão. Até mesmo indústrias que estavam indiretamente conectadas ao setor eletrônico começaram a sentir o impacto. As vastas cidades ao redor dos principais centros industriais, como Shenzhen, Dongguan e Guangzhou, foram as mais atingidas. Lojas, restaurantes e pequenos negócios que antes prosperavam com o influxo de trabalhadores das fábricas, agora lutavam para se manter à tona. Uma conta particularmente reveladora veio de Liang Jun, um gerente de suprimentos de 42 anos em uma fábrica de placas de circuito em Shenzhen. A fábrica de Liang produzia componentes essenciais para algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ele trabalhou lá por quase 15 anos, vendo a empresa crescer à medida que o setor manufatureiro da China explodia. Mas agora, diante da guerra comercial, a situação era desesperadora. Passamos de 3 turnos por dia para um em menos de uma semana, disse Liang. Então, os telefones simplesmente pararam de tocar. Sua história não foi única. Fábricas em toda a China enfrentavam desafios semelhantes. Pedidos de empresas dos Estados Unidos secaram, deixando fabricantes chineses lutando para sobreviver. Sem pedidos para cumprir e sem produtos para enviar, as outrora prósperas fábricas de Shenzhen começaram a desacelerar. Nas cidades, os sinais de sofrimento econômico eram evidentes. Vitrines que antes estavam cheias de produtos para a força de trabalho tecnológica, agora estavam vazias. Mercados imobiliários, impulsionados pela crescente demanda por trabalhadores das fábricas e suas famílias, começaram a desmoronar à medida que as pessoas se mudavam de áreas onde os empregos haviam desaparecido. Para trabalhadores como Liang, a incerteza era esmagadora. Precisamos que o governo faça algo. Não sabemos o que vai acontecer a seguir, disse ele. Sempre dependemos da fábrica para sobreviver, mas agora tudo está no ar. Não foram apenas os trabalhadores que foram afetados. Empresas locais, que dependiam do influxo constante de trabalhadores para apoio, também começaram a cambalear. Proprietários de restaurantes, lojistas e senhorios nos distritos industriais de Shenzhen e Dongguan
ficaram se perguntando como fariam para sobreviver, pois os trabalhadores das fábricas, antes seus principais clientes, agora estavam ausentes. A imagem pintada por essas histórias era sombria. As tarifas de retaliação da China e as proibições de exportação não apenas afetaram empresas estrangeiras, mas também desencadearam uma onda de sofrimento econômico em todo o coração da base de manufatura do país. Mas isso foi apenas o começo do pesadelo. Cidades fantasmas do cinturão tecnológico. Até meados de abril, o impacto total do colapso das tarifas comerciais começou a se manifestar. O que antes eram cidades industriais prósperas, pilares do Império Eletrônico da China, agora estavam silenciosas. Dongguan, Foshan e Suzhou, antes centros vibrantes de manufatura e inovação tecnológica, começaram a se esvaziar. Suas ruas e fábricas se transformaram em cidades fantasmas desertas. Dongguan, uma cidade com a reputação de ser um dos corações pulsantes do setor eletrônico da China, foi a primeira a sentir o impacto total do colapso. Apenas algumas semanas antes, seu parque eletrônico principal abrigava mais de 200 pequenas e médias empresas, produzindo de tudo, desde telefones celulares a componentes de computador. Agora, no entanto, a situação havia mudado radicalmente. Uma área industrial antes próspera estava vazia. As linhas de montagem que alimentaram a indústria global de tecnologia agora eram apenas uma lembrança. A destruição foi de longo alcance. Dongguan, antes lar de uma força de trabalho vibrante de trabalhadores qualificados, encontrou-se em meio a um êxodo. Sem trabalho, milhares de trabalhadores das fábricas, muitos dos quais vieram de províncias rurais para ganhar salários melhores no setor de tecnologia, começaram a partir em busca de sobrevivência. Alguns retornaram às suas cidades natais, onde o custo de vida era mais baixo e o mercado de trabalho menos volátil. Outros simplesmente desapareceram na vastidão do interior da China, procurando novas oportunidades que rapidamente se tornavam escassas. Em Foshan, outro grande centro de manufatura eletrônica, a situação refletia a de Dongguan. Os parques de fornecimento, que antes zumbiam de atividade à medida que trabalhadores de toda a China montavam eletrônicos para marcas globais, pararam. Ruas antes vibrantes agora estavam vazias, com proprietários de restaurantes e lojas perdendo seu sustento. Até mesmo grandes varejistas e shoppings lutavam para permanecer abertos, com suas vendas despencando à medida que sua base de clientes desaparecia. Empresas que antes forneciam matérias-primas, serviços logísticos e até mesmo desenvolvedores imobiliários viram suas receitas despencarem. Projetos de construção que haviam sido iniciados para apoiar a expansão do setor manufatureiro agora estavam inacabados. Instituições financeiras estatais, que foram os principais financiadores do boom de construção e desenvolvimento da região, encontraram-se diante de uma crise crescente. À medida que os proprietários das fábricas não conseguiam cumprir suas obrigações financeiras, os bancos começaram silenciosamente a executar a hipoteca de milhares de pequenas fábricas. Em alguns casos, parques industriais inteiros, antes centros de atividade, foram abandonados à medida que os proprietários não conseguiam cumprir suas obrigações financeiras. A escala do problema era espantosa e só piorava a cada dia que passava. Um exemplo particularmente impressionante foi o parque eletrônico principal da cidade, que antes abrigava mais de 200 pequenas fábricas. No entanto, até meados de abril, menos de 15 dessas fábricas ainda estavam em operação. O restante havia fechado completamente, e muitas das empresas restantes estavam lutando para se manter à tona. Imagens de drones do complexo industrial outrora vibrante revelaram lotes vazios e os esqueletos abandonados de fábricas que antes zumbiam de atividade. O contraste entre o que o parque havia sido e no que se transformara era chocante. Empresários da área agora procuravam respostas. Um desses proprietários, Jiang Wei, administrava uma pequena fábrica que produzia componentes para telefones celulares
por mais de uma década. Ele descreveu sua fábrica como antes sendo o coração da cadeia de suprimentos tecnológicos globais. Éramos uma parte vital da produção tecnológica mundial, disse ele. Mas agora não somos nada. Não conseguimos nem vender nossos produtos porque não há demanda. A empresa de Zhang foi forçada a demitir a maioria de seus trabalhadores. E ele não tinha ideia de quando ou se voltaria à produção total. Em Foshan, uma mulher de 32 anos chamada Li Yan trabalhava em uma fábrica montando peças para veículos elétricos. Ela estava na empresa por 6 anos e subira na hierarquia. Mas quando as tarifas foram anunciadas, sua fábrica fechou em questão de dias. Acabei de comprar um pequeno apartamento. Pensei que estava estabelecida, mas agora estou na mesma situação de todos os outros. Sem emprego, sem futuro, disse ela. Ela continuou. Me candidatei a tantas vagas, mas a concorrência é feroz e os empregos estão desaparecendo. Nunca me senti tão impotente. Estou vendendo tudo o que tenho para sobreviver. Minha família continua me dizendo para voltar para Sichuan, mas nem sei se há trabalho lá. À medida que os dias passavam, o impacto dos fechamentos das fábricas se tornava cada vez mais evidente. Os valores dos imóveis continuavam a despencar e, à medida que mais fábricas fechavam, a economia da área parava. Trabalhadores que antes eram cruciais para a força de trabalho agora se encontravam desempregados e lutando para sobreviver. Em Dongguan, o desemprego disparou para níveis não vistos em décadas. Para muitos, a crise foi um chamado de atenção. O rápido crescimento do Império Eletrônico da China, construído sobre mão de obra barata e comércio internacional, desmoronou quase da noite para o dia. Sem perspectivas de trabalho e sem novas indústrias para preencher a lacuna deixada pelo setor eletrônico, muitos trabalhadores começaram a fugir da região. As tentativas do governo de estabilizar a situação, incluindo oferecer isenções fiscais, subsídios e novas iniciativas habitacionais, caíram por terra. Funcionários locais ficaram sobrecarregados com a magnitude da crise, e as empresas encontraram pouco alívio diante do que era cada vez mais visto como uma falha sistêmica do modelo de manufatura do país. Bancos estatais, enquanto isso, começaram a tomar medidas mais drásticas. Com milhares de pequenas fábricas incapazes de cumprir suas obrigações de empréstimo, os bancos começaram silenciosamente a executar a hipoteca de propriedades industriais. O volume espantoso de execuções hipotecárias criou um efeito dominó, exacerbando ainda mais o colapso econômico da região. Mas enquanto os trabalhadores sofriam, algumas empresas viram uma oportunidade: o êxodo tecnológico global, que estava em andamento. À medida que o império de manufatura da China desmoronava sob o peso das tarifas e sanções, gigantes tecnológicos globais se apressaram para encontrar centros de produção alternativos. Multinacionais que antes estavam profundamente integradas na vasta cadeia de suprimentos eletrônicos da China, agora se encontravam forçadas a agir. A guerra comercial implacável havia interrompido a ordem global, e as fábricas da China, antes a pedra angular da manufatura eletrônica global, agora se tornaram um passivo. Vietnã, Índia e México se tornaram as novas fronteiras para a produção. Esses países, com seus custos de mão de obra mais baixos, acordos comerciais mais favoráveis e capacidades industriais crescentes, ofereceram uma tábua de salvação para empresas em busca de evitar tarifas chinesas. À medida que o mundo observava, o êxodo tecnológico global começou. Para muitas empresas, sair da China não era apenas uma decisão de negócios, era uma necessidade para sobreviver. A China não estava disposta a deixar sua joia da coroa da manufatura escapar sem lutar. O governo, desesperado para manter o controle sobre o setor tecnológico, começou a implementar controles de capital. Funcionários agiram rapidamente para restringir o fluxo de fundos para fora e congelar investimentos estrangeiros em setores críticos, exigindo que multinacionais relatassem seus planos de realocação. Mas ficou claro que o dano já havia sido feito.
O êxodo de empresas estrangeiras havia começado, e não havia como detê-lo. Desde a guerra tarifária, mais de 20 a 25% dos novos iPhones foram montados na Índia, um salto significativo em comparação com anos anteriores. Essa mudança ajudou a Apple a reduzir sua dependência da manufatura chinesa e contornar algumas das pressões de custos relacionadas às tarifas, ao mesmo tempo em que aprofundava sua presença em um dos mercados de smartphones de crescimento mais rápido do mundo. No entanto, a Apple não saiu completamente da China. O país permanece crítico para processos de manufatura complexos, aquisição de componentes e suporte de engenharia, especialmente para modelos de iPhone de alto nível e outros dispositivos como MacBooks. Mas a tendência de diversificação é clara, e não é apenas a Apple. Outros gigantes eletrônicos como Samsung, Dell e HP também intensificaram a produção em países como Vietnã, Malásia e Índia, reconfigurando o modelo de cadeia de suprimentos tradicional centrado na China. A longo prazo, a guerra tarifária agiu como um catalisador, acelerando um realinhamento geopolítico e econômico mais amplo no setor de tecnologia. Embora seja improvável que a China perca sua dominância da noite para o dia, a aura de dependência de um único ponto está desaparecendo. Empresas eletrônicas estão agora construindo redes de manufatura em vários países para garantir estabilidade, reduzir a exposição a tarifas e se adaptar a um ambiente de comércio global cada vez mais fragmentado. O êxodo global não afetou apenas os gigantes tecnológicos da China. Foram as economias do Sudeste Asiático que foram as grandes vencedoras. Vietnã, Índia e México viram um aumento dramático no investimento estrangeiro direto à medida que as empresas se apressavam para se realocar. Esses países, antes vistos como mercados emergentes, rapidamente se tornaram os novos pontos críticos para a produção eletrônica. Os benefícios para esses países eram claros. O influxo de investimentos estrangeiros criou milhares de empregos, elevou os salários locais e impulsionou as indústrias domésticas. No Vietnã e na Índia, a economia local viu um aumento de novas fábricas, cadeias de suprimentos e centros de produção. No México, o acordo com a Pegatron foi um marco importante no esforço do país para se tornar um centro de manufatura regional. A imagem da China no cenário global, no entanto, estava se desfazendo mais rápido do que o esperado. A postura agressiva da China na guerra comercial em curso, incluindo tarifas de retaliação e restrições de exportação de materiais críticos, como terras raras e semicondutores, gerou preocupações crescentes na comunidade empresarial global. Embora os efeitos econômicos imediatos fossem significativos, o dano reputacional de longo prazo era ainda mais profundo. A posição da China como um parceiro comercial e de manufatura confiável estava agora sob escrutínio. A comunidade empresarial internacional, que antes via a China como a espinha dorsal da manufatura eletrônica global, estava reavaliando sua exposição. Empresas que antes tratavam a China como insubstituível, agora estavam construindo planos de contingência, e os investidores estrangeiros começaram a retirar o capital em resposta à incerteza, opacidade regulatória e risco geopolítico crescente. Pequim, percebendo a mudança no sentimento global, encontrou-se na defensiva. Antes elogiada por sua disciplina econômica e resiliência, a liderança da China agora trabalhava nos bastidores para restaurar a confiança dos investidores. Embora a mensagem pública permanecesse firme, relatórios internos sugeriam que altos funcionários reconheciam um caminho mais longo e difícil para a recuperação do que antes admitiam. A crise estava reverberando pelos mercados. A saída de capitais da China estava acelerando e a Bolsa de Valores de Hong Kong sofreu um grande golpe. Até os mercados do continente da China, que muitas vezes permaneciam isolados das oscilações globais, mostravam sinais de fragilidade. O yuan, antes um símbolo da força financeira da China, estava sob pressão.
Apesar das intervenções do governo para estabilizar a moeda, as quedas refletiam o ceticismo crescente dos investidores sobre a trajetória econômica de curto prazo da China. Em resposta, diplomatas chineses estavam silenciosamente se envolvendo com governos estrangeiros e instituições multilaterais. Nos bastidores, conversas de alto nível visavam reduzir as tensões e reparar as relações comerciais tensas, especialmente com os Estados Unidos e a UE. Simultaneamente, os formuladores de políticas em Pequim estavam se preparando para o impacto estratégico e econômico do que muitos agora viam como um realinhamento global. Pela primeira vez em décadas, a China se encontrava incapaz de ditar os termos do comércio. Sua posição antes inquestionável como o centro de manufatura do mundo estava sendo contestada não apenas por rivais geopolíticos, mas também por forças de mercado globais que se deslocavam em direção à diversificação e resiliência. À medida que abril chegava ao fim, uma imagem mais sóbria emergia. Vazamentos de avaliações internas de governos provinciais e ministérios industriais revelavam que a recuperação industrial em grande escala da China poderia levar de 18 a 24 meses em cenários otimistas. Alguns funcionários de alto escalão temiam que os efeitos dessa interrupção pudessem durar muito mais. Principais zonas de manufatura costeira que antes impulsionavam o crescimento da China, incluindo partes de Guangdong e Jiangsu, operavam com capacidade reduzida, enquanto grandes empresas permaneciam ativas. Milhares de pequenas e médias fabricantes estavam lutando ou fechadas devido à desaceleração das exportações, problemas de mão de obra e redução de contratos estrangeiros. Fraturas na cadeia de suprimentos estavam causando atrasos não apenas na tecnologia, mas em várias indústrias. Em Shenzhen, fabricantes menores que dependiam de pedidos globais foram os mais atingidos. Muitos pausaram a produção ou demitiram funcionários. A economia de serviços local, desde centros logísticos até cafés tecnológicos, sentia o aperto. As ruas de Shenzhen não estavam vazias, mas a energia havia mudado. O otimismo foi substituído pela cautela e o crescimento pela adaptação. E para muitos no coração eletrônico da China, os danos já eram irreparáveis. Fábricas que antes produziam produtos para o mundo inteiro agora estavam muito mais silenciosas. Muitos trabalhadores perderam seus empregos ou estavam deixando as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. Uma indústria que levou mais de 30 anos para ser construída estava sendo destruída em questão de meses. Esta é a dura realidade que a China agora enfrenta. Um país que antes liderava o mundo em tecnologia está lidando com as consequências de decisões rápidas e um sistema que não conseguiu suportar toda a pressão. Os efeitos dessa mudança estão apenas começando a ser sentidos e afetarão todos ao redor do mundo.